Você já sentiu que talvez suas emoções estejam atrapalhando seu ministério? Você já se sentiu talvez inseguro quando foi ministrar e não sabia controlar ou moderar aquela emoção? Bem, vamos ver esse vídeo aqui, como é que a sua vida ministerial está sendo afetada pela sua vida emocional. Muitas pessoas espiritualizam muito, né? O ministério. Com certeza o nosso ministério é espiritual e ele é para o Senhor. Só que nós somos seres tripartidos, que temos alma, corpo e espírito. Então, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos trazendo nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito também. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Muitas vezes até a gente vê na própria palavra de Deus, quando Jesus ele está lá no jardim do Getsemane e ele está em grande sofrimento, ele pede para os seus discípulos orarem com ele. Mas naquela hora, eles não estão entendendo o que está acontecendo e eles acabam não orando. Até que Jesus retorna e fala para eles, né, vigiai, né, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente vê essa passagem muitas vezes sendo pregada nas igrejas e as pessoas acham que a carne é somente o pecado. E não necessariamente. A carne é tudo aquilo que é do nosso homem, da nossa, eu diria, do homem natural, que precisa ser refinado, santificado, né, e purificado. Que inclui, com certeza, as nossas emoções, nossos pensamentos, as nossas reações. Tudo isso engloba a nossa alma. Então, quando nós estamos ministrando, seja ali no palco, na frente das pessoas, seja no ensaio, seja trazendo uma palavra, seja talvez cantando ou tocando instrumento, nós estamos com todo o nosso ser naquele momento. E sem perceber, às vezes a gente não está 100% emocionalmente bem e isso acaba até afetando as coisas que estão bem, como o nosso próprio espírito, que está super bem e super querendo mais de Jesus. Então, por que a gente precisa ser renovado no nosso entendimento, que seria a nossa alma, na nossa mente, que seria a nossa alma, nos nossos pensamentos, que seria a nossa alma? Vamos abrir aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de uma mente saudável. Outras versões falam mente sã. Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por final aqui, 1 Pedro 1, 13. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Na nossa vida, sempre estaremos num processo, ou diria, numa jornada de santificação da nossa mentalidade. Só que muitas pessoas acham que muitas das coisas que estão acontecendo emocionalmente são do Satanás. Então elas vão lá, elas falam, ai, que guerra espiritual para trazer hoje o louvor. Nossa, só batalha espiritual na minha vida, né? Esse pensamento é do Satanás, esse pensamento é do demônio. Peraí. Vamos pensar que a gente pode fazer um teste para ver se realmente aquilo é do demônio, se aquilo realmente é uma batalha espiritual? Vamos pensar que você, que é cristão, né, tem certeza absoluta que se a gente fala, em nome de Jesus eu te expulso, Satanás, ele vai embora. E se a gente ora, a nossa oração tem poder, porque a oração do justo tem grande efeito, certo? Então, se eu estou sentindo essa opressão, essa tristeza, essa angústia, esse medo, e eu orar e for embora, realmente era uma batalha espiritual. Agora, se eu oro, se eu ando em santidade, não tenho brechas na minha vida, não estou em pecado, não tenho nada para esconder, eu estou orando e não vai embora, é porque provável seja parte da sua alma, do seu inconsciente ali, atuando na sua vida, né? Então nós temos, né, nosso cérebro, eu diria, o cérebro emocional, ele tem as três partes dele. O nosso córtex frontal, ou neocórtex, que a gente chama, que é a parte aqui da nossa frente, da cabeça, que é a parte racional, onde é ali que nós entendemos o que é certo, o que é errado, nós sabemos o que queremos, o que não queremos. Mas existe uma parte lá atrás que é o nosso sistema límbico, que é o quê? O nosso inconsciente, que até o apóstolo Paulo falava, que ele faz aquilo que ele não queria fazer e deixa de fazer aquilo que ele queria fazer. E maldito e miserável homem que eu sou.
Sim, muitas vezes a gente se sente assim, a gente quer estar seguro no momento de adoração, para que a gente quer ministrar sem pensar no que o outro vai pensar, a gente quer fazer tudo isso, a gente quer perdoar o irmão, a gente quer não ter inveja, só que às vezes aquilo se torna às vezes incontrolável, não é? Então a gente precisa resolver isso. Agora, por que que isso é importante no seu ministério? Eu vou te falar alguns exemplos por que a sua vida emocional pode estar afetando o seu ministério. Número 1, o seu relacionamento com as pessoas do ministério. Pessoas da sua banda são afetadas em como você está. Se você não está bem emocionalmente, você vai vazar coisas ruins. Então imagina você carregando uma mochila com sanduíche podre, embolorado dentro. Eventualmente as pessoas vão sentir o cheiro dessa mochila, né? Então assim, você está carregando essa mochila para onde você vai. Eventualmente aquilo vai começar a criar até vida, bactérias e a gente nem precisa entrar nesse assunto. Outra forma também que a nossa vida emocional afeta o nosso ministério é quando nós recebemos, por exemplo, uma direção do nosso líder, ou recebemos uma correção, ou um ajuste, um feedback. E daí a gente olha e fala assim, nossa, a gente não consegue receber. A gente se sente a pior pessoa do mundo, a gente acredita que eu fiz isso, olha quão horrível que eu sou. Ou a gente acha assim, quem é essa pessoa para falar assim comigo? Então, às vezes, a gente não tá bem emocionalmente, então a gente reflete isso em tudo que a gente recebe do outro. Então, alguém falou alguma coisa ruim pra nós, a gente fica o quê? Ofendido demais, a gente fica, talvez, se sentindo inferior demais. Às vezes a gente não sabe lidar com isso. Terceira coisa que nossa vida emocional afeta nosso ministério é quando nós vemos pessoas que fazem coisas muito melhores do que nós. Quem aqui já viu aquele senhorzinho, aquela mulherzinha ali, ó, ungida no fogo, no óleo, e você nem tanto? E quem aqui às vezes se sentiu inferiorizado por isso? Eu queria ter isso, eu queria ser tão ungido quanto ele, eu queria fluir no espírito como ela, eu queria ter essa capacidade. Esse eu quero, às vezes se torna uma inveja, às vezes se torna um lugar de medo. Eu não vou mais cantar porque eu não sou tão boa quanto a fulana e a cicrana, certo? Então isso gera o quê? Com que eu estanque, com que eu pare aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, porque eu estou presa em comparação. Outra coisa também que afeta muito o nosso ministério é quando nós não sabemos ser como filhos amados de Deus, no sentido de que a gente consegue ser livre. Eu vejo muitas pessoas ministrando tão tensamente, tão assim, com medo de errar. Não posso errar, eu preciso acertar, eu preciso fazer bonito, eu não posso errar essa nota, eu não posso errar essa letra, né? Aquela tensão toda. E essa tensão, ela não vem de Deus, né? E ela nem vem, às vezes, do seu líder, ela às vezes vem de você. O seu pastor, ele tá só feliz que tem louvor hoje. Mas para você tem que estar perfeito, né? Por que tem que estar perfeito? Provavelmente porque é você assim na vida, no seu trabalho, você é perfeccionista. Você é perfeccionista com a sua casa, com as suas coisas. Então, chega na igreja, no ministério, você também traz toda essa bagagem para dentro disso. Então, aqui são pouquíssimos exemplos que eu trouxe aqui de como que a sua vida ministerial está sendo afetada pela sua vida emocional e quanto que você precisa trabalhar nisso. Não vou fazer um vídeo de como trabalhar isso, porque seriam, eu acho que sim, horas e horas de vídeo pra gente estudar em como trabalhar nossas emoções. Mas esse vídeo é para te trazer uma autopercepção, é como se fosse um abrir dos olhos para você ver o quão importante é você lidar com as coisas que estão debaixo da superfície. Para que você procure ajuda, para que você leia literatura sobre esse assunto, entender como que andam suas emoções, quem que eu preciso perdoar, quais as mentiras que eu acredito de mim que têm me impedido de cumprir meu chamado. Por que eu me sinto tão inferior quando recebo um feedback? Por que eu não consigo, ver as coisas que Deus está vendo de valor e me inferiorizando ou me colocando no lugar de petulância ou de arrogância, né? Então, assim, tome tempo aí na sua vida de você realmente se autoanalisar e falar, poxa, como é que andam minhas emoções? Será que elas estão sabotando algo incrível de Deus? Será que elas estão até sabotando o chamado que Deus tem para mim? Sendo que não é espiritual. Muitas vezes, eu diria que maioria das vezes, é algo da nossa alma que está no lugar daquilo que Jesus precisa estar. Jesus é aquele que precisa suprir todas as nossas necessidades,
Todas as nossas fontes estão nele. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa alegria, ele é aquele que nos traz valor, ele é aquele que nos traz reconhecimento e aquele sentimento de gratificação que não vem das pessoas, mas vem do Senhor. Que você possa ter esse momento de reflexão e que você possa procurar ajuda para realmente lidar com suas emoções. Deus te abençoe.